Fala galera, tranquilo? Esse vídeo aqui a gente vai dar uma olhada na. A gente chegou no vídeo passado a ver a derivada do SN em relação a U, né? Então nesse vídeo aqui a gente vai ver o quadrado dessa derivada e a gente vai ver um outro resultado que a gente consegue tirar disso. A gente vai também calcular a derivada do CNU e a derivada do DN. Deixa eu ter certeza se é isso mesmo. É isso mesmo. Vamos calcular também o DN, derivada do DN deu. Tá? Vamos calcular todos aqui, chegar nas equações que a gente quer demonstrar que elas satisfazem. E além disso, eu vou falar um pouquinho mais sobre algumas propriedades dessas funções elípticas, né? Tanto SN, CN, DN, e eu vou definir outras também que podem ser retiradas a partir dessa, né? Por exemplo, se você dividir o SN do CN, né? Daqui acho que é SC. Só dar uma confirmada. Isso mesmo. Então você consegue construir várias funções com elas, né? Mas tudo no seu determinado momento. Mas aqui vai ser mais uma finalização. Vai ser uma finalização. Mas vai ser a finalização do início da discussão e de descoberta sobre as propriedades dessas funções elípticas. Depois disso daqui eu pretendo já ir passar para a parte de solução de algumas equações diferenciais que aparecem na física por meio dessas funções elípticas, tá? Então é isso. Vamos só terminar de dar uma olhada nas propriedades dessas funções. Beleza, então da aula passada a gente percebeu que o kappa, né, que nós chegamos a definir, né? O kappa, isso, chegamos. É o epsilon, é esse kappa quadrado, se eu vou fazer sempre ao quadrado vai ficar bonitinho. Kappa quadrado é o epsilon quadrado quando b é igual a 1. Lembra que o epsilon ele é 1 menos b quadrado sobre o quadrado, né? O epsilon quadrado é isso, né? Então fazendo b igual a 1 aqui, daqui é 1 menos 1 sobre a ao quadrado. Aqui é só uma questão de lembrar um pouquinho. E lembra então que nós falamos que o SN, quem estava discutindo lá, o SN era uma função de U, de θ, né? Bem no comecinho, uma função de θ, de A e de B. Aí depois a gente conseguiu tirar o A e o B e virou uma função de θ e de epsilon, né? Epsilon é a excentricidade, que eu tô chamando de epsilon. Aí depois nós mostramos que esse θ aqui é meio meme, né? Que é melhor um tal de U. Que a gente definiu como du OR dθ. Então isso daqui agora virou uma função de seno, de U e de epsilon. E a partir do momento que a gente fez b igual a 1, esse epsilon aqui virou um epsilon específico, que é definido como kappa, né? Por meio do kappa aqui. Ó. O epsilon quando b é igual a 1 é o kappa. Então agora esse Sn, na verdade, é uma função de U e de kappa. Agora nós estamos nos moldes como aparece na literatura. Então essas funções elípticas elas são função de U, que é dado por essa equação aqui, e de kappa, que é dado por isso daqui. Tranquilo? É a forma como normalmente acontece na literatura. E eu fiz todo um processo de sair daqui para cá, para cá e para cá, justamente para justificar o porquê que a gente faz essa definição aqui, né? Porque a gente faz b igual a 1, porque que a gente faz daqui, para aparecer o processo justificacional do porquê que essas coisas acontecem, né? Normalmente na literatura. É algo que falta bastante, tem pouco. Eu não achei ninguém demonstrando essas coisas, né? A importância dessas definições aqui, para deixar as coisas mais bonitinhas. Então eu achei interessante fazer esses vídeos com esse objetivo, né? Chegar a esse formato aqui, do SN em função de U e K, ao invés de expressar ele desse modo aqui, né? Como que faz para chegar aqui e por que isso aqui é melhor. Então o próximo passo aqui vai ser lembrar um pouco de como essas funções SN, o CN, o DN foram definidos, né? Então vamos lembrar que o SN de U e K é igual a Y, o CN de U e K é igual a X sobre A. Lembra que na verdade que era sobre B, né? Mas nós fizemos B igual a 1, então virou só Y. E o dN de U e K igual a R sobre A.
Veja que o U e o K não aparecem explícito aqui, né? Mas em tese, eles estão embutidos aqui dentro, né? Tanto que aqui está o A, né? Então você consegue tirar o kappa, né? Isolar o A aqui. Você tirar o kappa. E o X e o Y está embutido aqui no R, né? Então você consegue escrever o X aqui em função de U, por exemplo, em alguma outra integral, alguma coisa assim, né? Então, de certa forma, está meio que embutido nessas equações. Não está muito claro e tem pouco lugar na literatura que eu vi que deixou isso claro, né? Como que essas dependências aí são explícitas. Acho que talvez nem acontece isso. Mas, de qualquer forma, bom, estão aí, né? É assim como acontece na literatura padrão. Aí a gente chegou também na relação Sn quadrado. Tem várias relações que a gente chegou, mas as mais importantes são essas daqui, né? Sn quadrado igual a 1. Aí tem dn quadrado mais o kappa. Ia chamar de kappa esse cara, tá? Kappa ao quadrado Sn quadrado é igual a 1. E a última relação, aqui o k quadrado, cn quadrado, só confirmar se eu tô colocando certinho isso, menos dn quadrado é igual a k ao quadrado menos 1. Tranquilo? Isso. E também nós encontramos que a derivada de Sn em relação ao du, isso, é Cn dn. Então a gente vai começar a brincar ah, com essa garotinha aqui, né? Como um passo intermediário, para acelerar um pouco a brincadeira, tá complicado aqui o negócio, né? Como passo intermediário, só voltar aqui. Como passo intermediário, eu vou calcular a derivada de Cn também, tá? Só para as coisas ficarem um pouquinho mais bonitinhas. Ah, tá. Ok. Tem um problema brabo aqui, mas agora vai resolver. Deixa eu ver se já atualizou aqui. Não atualizou. Aí. Então pronto, atualizou. Deve ter dado algum bug brabo no brinquedo. Tá. Tá aí, né? Então, isso aqui vai ser a parte importante pra gente. Tá, ele tá mudando isso daqui, na verdade, né? Vazio, isso. Então, essa daqui é a parte importante pra gente, tranquilo? Então, disso daqui, se a gente derivar essa equação aqui em relação a U, nós vamos ter 2Sn dsn du, né? A primeira parte que é derivada em relação a U, mais 2Cn dCn du igual a zero, né? Porque o 1 derivado em relação ao U dá zero. Então, corta esse 2 com esse 2. O dsn du a gente sabe aqui, né? Tá aqui, ó. Ó, lembra que a gente cortou 2 com 2 aqui, né? Tá? Então aqui tá o Sn, aí vai vir o Cn, o Dn, mais Cn, derivada de Cn em relação a U. Deixa eu só botar ele aqui um pouquinho mais para baixo. Eu igual a zero. Então corto Cn com Cn. É a derivada. Esquece daqui de baixo, viu? Depois vou explicar o que essa coisa está ali embaixo. Então a derivada de Cn du é C menos Sn dn. E olha que de novo, né? Lembra quando a gente fazia o A igual a B igual a 1? O epsilon ia para zero e o kappa provavelmente vai para zero também. Mas o importante é que o dn vai para 1, né? dn vai para 1. Chegamos a demonstrar isso aí. E dado que o dn vai para 1, daqui ficar
derivada de cn du igual a menos sn. Então lembra, ó, cosseno, a derivada de cosseno em relação a θ é igual a menos sn. Então, novamente, tem mais uma vez a propriedade de derivada do cn lembra muito a derivada do cosseno, né? A única exceção é esse dn a mais aqui, mas a gente já demonstrou que dá para te tirar ele, né? Fazendo a elipse ir para a circunferência. E aí, automaticamente, isso daí sai e vira literalmente a derivada de cosseno igual a menos seno, né? Daí é só uma curiosidade, não vai ser muito importante para resolver as equações diferenciais mais para frente. Mas é bom para mostrar que realmente as coisas estão batendo, né? Então, essa daqui é a segunda parte importante. Só que agora o que nós vamos fazer com isso daqui? Vamos pegar essas duas coisinhas aqui e nós vamos levar ao quadrado. Então, se eu levar ao quadrado do Sn du, chegar no Cn quadrado, dn quadrado. Só que o Cn quadrado, olha essa equação aqui, ó, é 1 menos Sn quadrado. Tranquilo? E o dn quadrado, olha essa equação aqui, ó, é 1 menos k ao quadrado Sn quadrado. E, portanto, isso daqui é igual a 1, escrevi aqui, 1 menos k quadrado Sn quadrado, menos Sn quadrado, mais k ao quadrado Sn a quarta. Né? Para confirmar, 1 menos k quadrado Sn menos Sn quadrado, mais k ao quadrado Sn a quarta, né? Isso daqui dá pra gente só escrever numa ordem mais bonitinha, né? Sn a quarta. Menos 1 mais k quadrado Sn quadrado. Vamos só confirmar aqui. É isso aí mesmo. Mais 1, né? Então, veja que a derivada... Eu coloquei um quadrado aqui em cima. Não, eu coloquei aqui. Então, que é o quadrado, tá? Então, a derivada... O quadrado da derivada de Sn em relação a du dá ela mesma ao quadrado, multiplicado pelo kappa, menos ela mesma ao quadrado... A quarta, né? Aqui, multiplicado por k quadrado. Menos alguma coisa multiplicando ela mesma ao quadrado. E se você lembrar, tem algumas coisas mais ou menos isso com a função seno e cosseno, né? Se você pegar a derivada segunda do seno, derivada segunda, não a primeira, né? A gente já vai chegar lá. Vai segundo seno, dá menos ela mesma, né? Isso. Porque aí você deriva uma vez, a cosseno, derivada de cosseno dá menos seno. Então dá menos ela mesma. Então é algo que lembra sempre alguma coisa assim, né? Você deriva e faz alguma operação com essa derivada, vai dar ela mesma, né? Elevado a alguma coisa, ou coisa do gênero. Então, novamente relembra, né? E veja que, então, literalmente, qualquer função diferencial que esteja na forma dy du, né? Qual que é a função que se eu derivar uma vez e levar ao quadrado, vai dar a mais b, y quadrado, mais c. Então, ela soluciona essa função, uma equação diferencial desse tipo, né? A diferença aí que tem que achar qual que é o valor de kappa e tentar adicionar arbitrariedades aqui nessa função Sn para conseguir conchombrar, né? Para conseguir achar aquelas arbitrariedades que a gente vai adicionar e como ela vai se encaixar na brincadeira, né? Como que a gente vai conseguir adicionar coisas a mais aqui no Sn para conseguir com que a gente consiga, independente do A e do B e do C, nós consigamos colocar, né? Porque se você ver aqui, existe uma imposição, né? Que esse valor aqui tem uma relação com este, né? Quando você fixa o kappa ao quadrado aqui para algum determinado número, esse daqui vai para algum determinado número automaticamente, né? Então você não tem uma certa independência entre A e B, e nem de C, né? C nesse caso aqui é uma constante. Uma constante que você não pode variar, tem que ser um necessariamente, né? Então a brincadeira é tentar achar como que a gente vai fazer depois para adicionar arbitrariedades nessas partes aqui, né? Que multiplicam ali. Bom, de qualquer forma, bom que já vi que tem alguma equação diferencial que esses garotos resolvem. E agora nós vamos ver o quadrado desse daqui. Tcn
du ao quadrado vai ser menos 1 vezes menos 1, tá positivo, então vai ficar um SN, um CN quadrado. Isso daqui, vamos ver o SN aqui, ó. Vai dar 1 menos CN ao quadrado, né? E veja que vai acontecer a mesma coisa, cara. O CN vai ser algo um pouquinho mais complicado, mas ele é basicamente... tá certo isso aqui? Não, aqui é dn, né? Aqui é dn ao quadrado. Copiei errado aqui, ó. Dn quadrado. Então, dn quadrado, ele vai ser k ao quadrado, né? Ó, k ao quadrado. Não, menos k ao quadrado, né? Calma aí, tá errado. Tá, vou fazer assim. 1 menos k ao quadrado, pra ficar mais bonitinho. E aí vai passar menos, vai ficar mais depois, mais k ao quadrado, cn quadrado. Tá? Então, passa daqui pra cá, ele vai ficar negativo aqui, né? Só que aí multiplica o menos 1, vai ficar negativo, positivo, olha lá. Negativo, positivo. E esse aqui que tava negativo quando eu passei pra cá ficou positivo. Então tá aqui. Isso aqui vai tornar pra gente 1 menos k quadrado mais k ao quadrado cn quadrado. Essa é a primeira parte aqui, né? 1 menos k quadrado mais k quadrado. Menos cn quadrado mais k ao quadrado cn quadrado, né? Para confirmar. Mais k ao quadrado cn quadrado mais k ao quadrado cn a quarta. Vou só riscar aqui. Caramba, tá ruim. Vou riscar aqui. Só que isso aqui é importante. E agora, para finalizar, vamos colocar de uma forma mais bonitinha. Que é k ao quadrado cn a quarta. Veja que aparece bem igual essa daqui, né? E vamos colocar o cn em evidência. Então, aqui vai ficar ó, k ao quadrado. Então, nós vamos ter um 2k ao quadrado. Desse, né? Vai ter um aqui. Então, foi esse. E acabou. N quadrado. Mais 1 menos k ao quadrado. Perfeito? Então, foi esse aqui. Foi esses dois. Esses três, né? E isso daqui. Perfeito. Então, mais um resultado que chega mais ou menos da mesma forma, né? Tem alguma coisa que multiplica a mesma função ao quadrado, a quarta, né? Depois alguma coisa que multiplica a mesma função ao quadrado, e depois alguma coisinha aqui fora, né? Então, veja que é bem próximo do que acontece com a SN, né? A única coisa que muda é os meninos que acompanham, né, a função, né? Aqui é k ao quadrado, então bate. Só que aqui é 2k ao quadrado menos 1, aqui é 1 menos k quadrado, né? E aqui é 1 e aqui é 1 menos k ao quadrado. Então tem uma certa diferença em relação aos meninos que acompanham aqui, né? As funções. Mas eles estão aí. E além disso, vamos agora, eu acho que agora a parte mais legal é fechar o ciclo e calcular o dn du ao quadrado. Só confirmar se essa parte é mais interessante. Isso. Exatamente. Então, calcular o dn du ao quadrado. Depois derivar esses garotinhos aí para finalizar com vez. Então, vamos lá. A única coisa que está faltando agora, vejo que nós obtemos essas duas equações aqui, né? Que são bastante interessantes para a gente. Vai ajudar bastante a resolver determinadas equações diferenciais. Vamos então calcular o tal do dn du, né? Então, a gente está tentando procurar o dn du. Só que se a gente olhar para essa equação aqui, deixa eu ver de onde que eu tirei isso daí, só para ficar mais bonitinho, né? Eu peguei da equação dn ao quadrado, dn ao quadrado mais k quadrado é seno quadrado. Eu peguei essa daqui, né? Vamos derivar essa daqui, ó, em relação a u, certo? Então vai dar 2. Vou dar um zoom aqui para mais bonitinho. Sempre tem que dar uma ajustada, né? Então vai ficar 2 dn. Aí a derivada do dn du
certo? Lembra que esse d aqui não é de derivada, né? De dn mesmo. A função dn, ela é assim chamada, não tem muito o que fazer, né? Então, 2 vezes dn vezes a derivada dn du, mais k ao quadrado, 2sn, dsn, du, igual a zero. Aqui tá a derivada, zero. Só que dsn du é cn dn. Então, Sn, é cn dn, né? Cn dn. Então, esse 2 vai embora com esse 2. Ainda vamos ter dn, é a derivada do dn du, mais k ao quadrado, Sn, Cn, dn, igual a zero. Aí corta isso aqui com isso daqui e isola, né? Vou confirmar se é isso mesmo. Ver se é isso mesmo que a gente chega. Perfeito, é isso mesmo. Agora é só isolar. Então vamos ter que o dn, a derivada do dn em relação a u, é igual a menos k ao quadrado, Sn, Cn. Então não tem muito segredo, é isso mesmo. Agora vamos só elevar ao quadrado e mostrar que, mais uma vez, essa função também assume aquela forma anterior. Então vamos calcular o quadrado desse menino aqui. O quadrado aqui, aqui vai ficar k quarta, Sn ao quadrado, Cn ao quadrado. Aqui eu vou escrever como k ao quadrado é Sn ao quadrado, k ao quadrado, Cn ao quadrado. Por quê? Só peguei esse k ao quarto aqui e distribuí, né? Por quê? Porque se você olhar aqui para a equação, nós temos um k ao quadrado é Sn ao quadrado e um k ao quadrado Cn ao quadrado, né? E aí a gente consegue isolar o dn aqui. Então, dessa equação aqui, nós tiramos que k ao quadrado é Sn ao quadrado igual a 1 menos dn ao quadrado. Então, isso daqui é igual a 1 menos dn ao quadrado. Então, vamos lá. 1 menos dn ao quadrado. Olha lá. K ao quadrado é Sn ao quadrado, né? Cadê? Aqui. Então, é 1 menos dn ao quadrado, né? E temos k ao quadrado Sn ao quadrado, que vai dar k ao quadrado menos 1 mais dn ao quadrado. Então, k ao quadrado menos 1 mais dn ao quadrado. Ao quadrado menos 1 mais dn ao quadrado. Isso aí. Perfeito. Agora é só multiplicar os menininhos. Isso aqui vai resultar em k ao quadrado menos 1 mais dn ao quadrado menos k ao quadrado dn ao quadrado mais dn ao quadrado menos dn à quarta. Ao confirmar, k ao quadrado menos 1 mais dn à quarta menos k ao quadrado dn ao quadrado mais dn ao quadrado menos dn à quarta. Então agora vamos agrupar. Aqui vai ficar um dn à quarta. Isso mesmo. Aí agora vai ficar um mais 2 menos k quadrado. Tem esses dois aqui e tem esse daqui, né? 2 menos k quadrado, dn ao quadrado, mais k ao quadrado menos 1. Então pronto. Então novamente, quadrado, a derivada de dn em relação a u, vira um negócio multiplicando a função ao quarta, um negócio multiplicando a função ao quadrado e mais uma constante. Então, assim, você vê que as três funções assumem a mesma forma. A única coisa que muda é sempre a coisinha que está multiplicando aqui na frente, né? E assim, a gente vai demonstrar... eu vou demonstrar mais pra frente como a gente define várias funções em termos de Cn, Dn e Sn. Mas seja lá qual das funções elípticas que serão calculadas, todas elas satisfazem o seguinte equação, né? Deixa eu só pegar aqui. É a função, né? A função elíptica em específico, a derivada da função elíptica em específico em relação a u, elevada ao quadrado, é sempre igual a alguma coisa que depende aqui de kappa, né? Do kappa, a função de kappa, vezes um zn à quarta. Essa alfa aqui vai depender da função elíptica específica, tá? E daqui a gente está denotando como uma função elíptica qualquer, tá? Esse zn. Esse sempre isso daqui, mais algum beta, que é a função de kappa também,
vezes a função ao quadrado, mais alguma constante. Que às vezes é função de capa também. Constante em relação a Zn, por exemplo, mas é função de capa. Então, a gente consegue ver que todas... Eu não vou demonstrar todas elas, né? De cada uma. Mas eu mostrei de 3 aqui. Foi bastante extenso daqui. E de cada uma vai ter isso aqui. E se você olhar, existe uma tabela, e eu vou deixar o livro que eu encontrei, que não calculou, assim, explicitamente, mas é uma tabela que ele montou, que mostra qual que é o alfa, o beta e o gama para cada uma, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, o alfa do SN, o SN tá aqui, o alfa deu cal quadrado, então tá certo. O B deu menos 1 mais cal quadrado, estão batendo lá, né? E o gama dá 1, batendo. Então, CN, no caso, CN dele que dá menos k quadrado. Deixa eu confirmar se é isso mesmo, se eu errei alguma coisa aqui. Tem uma coisa errada mesmo. É realmente aqui, ó. Não é não? Aqui tem um menos, né? Menos, mais, aqui é menos, né? Eu realmente errei, ó. É bom já. Corrija a bosta que eu fiz. Então, aqui. Então, beleza, agora tá certo. 2k ao quadrado menos 1, né? Que é uma coisa que menos 1 menos 2k ao quadrado, né? Mesma coisa. Aí 1 menos k ao quadrado. Então, agora tá batendo CN. E o DN nosso, o alfa deu menos 1. Menos 1. O beta deu 2 menos k quadrado. 2 menos k quadrado. E o gama deu k ao quadrado menos 1, que é uma coisa que menos 1 menos k ao quadrado. Então tá batendo o SN, o CN e o DN com o nosso. Então a gente vai assumir que o restante vai bater também. E como que a gente define esse restante aqui, que são as outras funções Zn, né? Essas outras funções são definidas assim, ó. Se a gente pegar, por exemplo, o Sn e fazer 1 sobre Sn, 1 sobre Sn, a gente inverte as letras, né? Então isso daqui é uma coisa que é a função ns. Então ns é igual ao inverso da função Sn. Você só o inverso da função, você só inverte as letras para chegar na função, né? Essa é a primeira definição, né? Então, por exemplo, se você pegar o inverso do Cn, vai dar a função elíptica nc, que é só inverter a ordem das letras. E a última, nesse estilo, né? É você pegar o inverso do dn, né? Então, mudou o lugar. Além disso, a gente pode fazer divisão, né? Entre Sn e Cn, né? Por exemplo, Sn e Cn vai dar a primeira letra vezes o C. Então, essa é a definição, né? Então, Sn sobre Cn, você pega a primeira do numerador e depois a segunda do denominador. Acabou. Então, a gente vai ter o CS, CSGO, que vai ser Cn sobre Sn, primeira letra, né? Pela definição que a gente fez aí de como definir essas funções. É tipo, 1 sobre seno é cossecante, né? Na trigonometria. Então a gente define essas funções aqui também. É perfeitamente possível. Então nós vamos ter o SD, que é o SN-DN. Nós vamos ter o DS, que é o DN-SN. Então veja que além das 3 usuais funções, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 funções a mais. Então um total de 10, né? Então vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então tá faltando algumas aqui. Eu acho que são aquelas funções que são inversas desses aqui, né? Então tem que fazer o inverso aqui, ó. Só fazer o inverso daqui, né? CS, então já tá aqui. O SD e o DS tá aqui. Então tem que achar alguma outra aqui. Acho que é o CN e o DN, tá faltando, né? Então, tá faltando as funções CN sobre DN e o DN sobre CN, né? Esse daqui vai ser o CD. E esse daqui é o DC. Isso, aí vai fechar o quadro agora. CD, DC, pronto. Agora fechou o quadro. Então, para cada uma dessas aqui, se você tiver paciência e ficar calculando, né, a derivada dela levando ao quadrado, você vai ver que vai bater com esse quadro.
Eu vou assumir que esse 4 é verdadeiro, não vou demonstrar para cada um, que são muitas, né? São 10. Nós vamos demonstrar para 3, já tá bom demais. E para finalizar, veja aqui, qualquer equação diferencial da seguinte forma, né? Pode ser resolvido por uma dessas funções elípticas. A gente vai mostrar exatamente como isso acontece, né, na prática. E para finalizar essa parte das derivadas, veja que se eu derivar daqui em relação a u, essa função, esse bichão todo aqui, né, em relação a du, vai ficar 2 dzn du d2 zn d2u. Então preciso derivar essa parte esquerda, né, em relação a du, daí daqui. Isso aqui vai ser igual a 4. Então vai ser, ó, 4 alfa k zn ao cubo. Aí vai vir a derivada de zn em relação a u, né? Vai vir é cubo daqui, né? Na quarta não, é o cubo. E aí vai vir a derivada de zn em relação a u. Só que como vai aparecer isso de novo, eu vou deixar aqui meio que pra fora, tá? Então caiu 4, tirou 1. Agora eu vou derivar o segundo, beta kappa. Aí vai vir 2 zn, a derivada de zn du. E aí o gama aqui. Só que esse gama derivado em relação ao dá zero. Então eu vou colocar o dzn du para fora. Como ele estava aqui multiplicando, né? Que eu deixei invisível aqui. Coloquei em evidência. Aí eu corto esse com esse, corto 2 com esse 2. Esse 4 vai para 2. Então a derivada segunda da função, que é tipo aceleração. Lembra bastante, né? É igual a 2 alfa zn a terceira mais beta zn aqui. Então, ela também é capaz de resolver equações diferenciais desse tipo, né? Então, qualquer função elíptica, dessas 10 aqui que existem, né? Elas são capazes de resolver essas equações aqui diferenciais. Basta dar uma conchombrada nela e achar a forma de fazer com que elas peguem o resultado que a gente quer, né? Então, assim, por essa aula meio que só, eu acho que essa aula tá bem grande já. Eu queria falar da parte da periodicidade dessas funções, mas eu vou deixar um pouquinho mais para frente discutir isso. Deixar aqui marcado que faltou falar sobre isso. E por esse vídeo é só. Então você já vê que já tem uma coisa que é bem interessante, né? Porque na física aparecem muito essas derivadas segundas, né, de uma função. E muitas vezes, se você vê, por exemplo, tira isso daqui, né? Vamos pegar vamos imaginar que o alfa vai dar 1, né? Ou seja, se você ficar aqui vai sair, né? Daqui vai para 0 e o beta vai para -1, né? -1. Então nós vamos ter qual que é a função que derivando duas vezes dá ela mesma vezes -1? Seno. E cosseno também. Então você veja que elas são tipo uma extensão natural das função seno e cosseno, né? Das trigonométricas, né? Então elas são tipo, se você chegar, se você vai ver que elas também são capazes de resolver funções diferenciais do tipo usual, né? Só que aí o Zn vai literalmente acabar caindo quando você tiver uma equação diferencial desse tipo. Vai ver que essa função elíptica vai virar um seno ou um cosseno. Então, meio que esse caso específico a gente já sabe resolver, né? Usualmente na física, assim, nas aulas de cálculo. Agora, o diferencial dela, ela é capaz de adicionar dar conta de um termo a mais aqui, né? Que vai aparecer bastante nas equações da física. E a gente vai começar a ver isso daí já na próxima aula. E o objetivo final disso aqui é depois chegar no modelo planetário de Weber, né? Que aí acaba a brincadeira toda. Que esse é o objetivo final do meu canal, com que diz respeito a funções elípticas. Então é isso. Tamo junto. Obrigado por ter assistido e até a próxima.